Agora vamos ver aqui os verbos intransitivos, quando o verbo for intransitivo. Aquilo que eu falei até agora foi somente do verbo transitivo, ou seja, quando o verbo precisa de complemento. Aí ele pode ser transitivo direto e indireto. O verbo intransitivo é quando o verbo não precisa de complemento. E ele também ele é mais fácil, porque ele não tem essa questão do direto e indireto. Quando o verbo for intransitivo, ele é intransitivo e acabou. Então, o verbo intransitivo são verbos com significados completos. Então, lá no direto eu falei que eles têm sentido incompleto, ou seja, eles precisam de um complemento, que no caso é aquela sequência lá, o de você, o conhecimento é o complemento do verbo. Aqui no verbo intransitivo ele não vai precisar desse complemento, ele não exige, porque o verbo sozinho ele já tem sentido completo. Então, eles são verbos com significado completo, não precisa de complemento. Por isso que a gente chama de intransitivo. Não sendo necessária a junção de objeto direto e objeto indireto para complementar o seu sentido. Então, ele não precisa nem do objeto direto e nem do objeto indireto para complementar o sentido do verbo. O verbo intransitivo ele não vai ter o objeto direto e nem o objeto indireto. Tá? O que geralmente o verbo intransitivo tem são adjuntos adverbiais, de modo, de tempo. Vamos ver isso daí. Então, aqui, ó. Exemplos de verbos intransitivos, verbos que têm sentido sozinho. O verbo nascer, o verbo morrer, o verbo viver. Olha só, meu sobrinho nasceu. Nessa oração aqui, meu sobrinho nasceu, eu tenho aqui o verbo nascer, né? Nascer de nasceu. Quando eu chego e digo para você que meu sobrinho nasceu, você entende a mensagem. Não tem espaço para nenhum mal entendimento aí, você não vai entender errado. Meu sobrinho nasceu, você entendeu a mensagem, o seu cérebro entendeu a mensagem, certo? Se eu quisesse dizer que ele nasceu ontem, ou ele nasceu com tantos quilos e tudo mais, tudo isso daí seria apenas um acessório, seria apenas algo que eu estou utilizando para dar mais detalhes. Porém, se eu disser somente que ele nasceu, o verbo aqui nascer, ele não precisa de complemento, ele tem sentido sozinho. Você já entendeu a mensagem, certo? É diferente de eu chegar e dizer para você, eu comprei. Você vai perguntar, o que você comprou? Você comprou o quê? Então o verbo comprar não tem sentido sozinho, ele é um verbo transitivo. Agora aqui, ó, meu sobrinho nasceu, tem sentido completo, você já entendeu a mensagem, você não vai perguntar. Claro, você pode perguntar, mas não é obrigatório eu responder nada mais, porque já foi entendida a mensagem. Ele nasceu, então o verbo intransitivo é esse aqui, ó, tem sentido completo, não precisa de complemento. Então aqui você já pode marcar verbo intransitivo. E aqui outro exemplo, ó. Meu tio morreu ontem, né? Então o verbo morrer também é um verbo intransitivo. Porque aqui, ó, meu tio morreu ontem. Esse morreu, ele é um verbo intransitivo. Você já entendeu a mensagem? Que alguém morreu, não precisa, no caso meu tio, né? Não precisa de um complemento. Agora, esse ontem aqui não está complementando o sentido de morreu? Não. Se eu disser só que meu tio morreu sem esse ontem aqui, você já entende a mensagem de qualquer forma. Esse ontem aí é só que a gente chama de adjunto adverbial de tempo. Geralmente, o verbo intransitivo, aquele que não precisa de complemento, vai ter um adjunto adverbial, seja de tempo, de modo, de intensidade. Nós vamos ver essa questão do adjunto adverbial com mais calma depois. Mas, de qualquer forma, o verbo morreu, ele é um verbo intransitivo, a mensagem já foi entendida, certo? E esse ontem aí, ele não está complementando o sentido do verbo, ele está apenas dando mais um detalhe de quando, no caso, que o tio, no caso, morreu, tá? Mas ele não está complementando o sentido do verbo. Então, essa é a diferença. No transitivo, precisa de complemento, no intransitivo, não precisa de complemento, tá? E nós temos também os verbos bitransitivos, que são menos comuns, né? Mas também aparecem de vez em quando, tá? Então, o verbo transitivo direto e indireto, também denominado bitransitivos, são aqueles que são utilizados com dois objetos, um direto, outro indireto. Então, o bitransitivo é quando você tem no verbo a necessidade de utilizar tanto o objeto direto quanto o indireto, tá? Formando dele aí um caso especial, que o mesmo verbo vai ter duas funções, uma de objeto, ele vai precisar se ligar diretamente e outra indiretamente, tá? Então esse bi aqui indica duas coisas, né? Então ele vai ser bitransitivo, ele vai ter
são aqueles que terão que terá a utilização de dois objetos, um direto e um indireto. Então, o bitransitivo ele precisa dos dois objetos. Vamos ver na prática aqui. Exemplo, no inverno, Dona Cleia dava roupa e comida ao pobre homem, tá? Ao pobre homem. Então, olha só, a Dona Cleia dava roupa e comida, tá? Então, aqui, ó, objeto direto, roupa e comida, porque quem ela dava, né? Se você, aqui o verbo dava do verbo dar, né? Então, se você isolar, você vai ver que não tem sentido. Dona Cleia dava, mas ela dava o quê? Ela dava roupa e comida. Então, roupa e comida é um objeto direto. Por quê? Porque não tem, aliás, porque está complementando o sentido do verbo, porque o verbo dar sozinho não tem sentido. E roupa e comida, além de estar complementando o sentido do verbo, fazendo dele um verbo transitivo, que precisa desse complemento para ter sentido, ele também, veja que não tem preposição. Dona Cleia dava roupa e comida, certo? Então, a primeira parte aqui da nossa oração, Dona Cleia dava roupa e comida, sem uso de preposição. Então, eu tenho aí um verbo transitivo direto e logo eu tenho roupa e comida, que é o complemento do verbo dar, que é o nosso objeto direto, certo? Se você tem um verbo transitivo direto, você também tem um objeto direto. E aqui a nossa segunda parte da nossa oração nós temos Dona Cleia dava roupa e comida ao pobre homem. Aqui tem esse Szinho, mas foi erro de digitação, tá? Então, no inverno, Dona Cleia dava roupa e comida ao pobre homem. Esse ao aqui em destaque é uma preposição. Então, você tem aqui um segundo momento em que sua oração vai ter um objeto indireto. Por quê? Porque você tem a preposição aqui. Então, se você tem a preposição, logo o verbo não está se ligando diretamente ao complemento. Certo? Então você aí vai ter um verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Logo, você vai ter um objeto direto, roupa e comida, e um objeto indireto, ao pobre homem, tá? Aqui também tem um errinho de digitação, tá? Ao pobre homem, certo? Então, roupa e comida seria um objeto direto, porque se liga diretamente ao verbo dar, e ao pobre homem não está se ligando diretamente ao verbo dar, porém faz parte do sentido da oração. Então a gente tem que incluir aí como um verbo transitivo direto e indireto. E também que eu tenho um objeto direto e um objeto indireto ao mesmo tempo. Então, como ele tem as duas funcionalidades, tanto de ser um verbo transitivo direto e um verbo transitivo indireto ao mesmo tempo, a gente chama ele de bitransitivo, porque ele tem as duas funções, certo? Outro exemplo aqui, ó. Eu emprestei um lápis ao meu amigo. Primeiramente, o verbo dar, aqui no caso da Cleia, né? Quem dá alguma coisa a alguém. Então, esses verbos bitransitivos, eles são bem característicos. O verbo dar, o verbo emprestar, certo? Então, quem dá alguma coisa, objeto direto, a alguém. Então, a preposição a, objeto indireto. Quem empresta alguma coisa a alguém. Objeto direto, emprestar a alguém, objeto indireto, porque esse a é preposição. Então, eu emprestei um lápis ao meu amigo. Então, aqui, ó, eu emprestei um lápis, certo? Então, aqui você tem um objeto direto. Primeiramente, o verbo, né? Emprestei. Quem empresta alguma coisa a alguém. Então, o verbo emprestar precisa de complemento. No caso, o complemento é o quê? Um lápis. Eu emprestei um lápis. Então, um lápis é o objeto direto do verbo transitivo direto, porque não tem preposição aqui entre eu emprestei e um lápis, do verbo transitivo direto, emprestei. E a segunda parte da nossa oração, ao meu amigo, eu tenho aqui um objeto indireto. Ao meu amigo eu tenho um objeto indireto, porque eu tenho a presença da preposição ao, e isso faz com que o meu verbo emprestar não se ligue diretamente ao objeto indireto, que é eu, amigo, certo? Então, o bitransitivo ele vai ter as duas funções.